acho que um dos pontos é a comunicação. É muito importante esse treinador ter uma comunicação com os atletas dele, né? Um diálogo aberto, uma comunicação correta, diretiva, assim, no sentido de que, olha, vocês podem contar comigo, e porque a partir do momento que ele conhece, que ele tem o vínculo com esses atletas dele, ele vai poder observar no dia a dia aqueles que precisam de um acompanhamento mais específico, como eu falei lá no início, né, um ponto, assim, uma demanda que, olha, está saindo bastante da educação física, e aí ele pode falar para aquele atleta procurar, já que eles não teriam, como ele falou aí, o recurso para a equipe toda, né, mas eu acho que é muito importante a questão da comunicação, da observação, da empatia, né, de você se colocar no lugar do outro, pensar, eu sou atleta, mas se eu fosse treinador, como que eu gostaria que meu treinador, né, fosse? Eu sou treinador. Se eu fosse atleta, como que eu gostaria que meu treinador fosse? E aí eu penso que, assim, principalmente a comunicação, porque outros pontos a gente acaba caindo na questão do psicólogo mesmo, né? De ser tarefa do psicólogo, vamos dizer assim, que você acaba entrando na profissão do outro. Mas comunicação, abertura, a empatia, a observação, acho que isso é válido para todas as profissões que estão relacionadas ao atleta, né? E aí, com o passar do tempo, se ele observar que tem algum atleta com uma questão mais específica, aí talvez, não com o time, mas com aquele atleta, procurar um psicólogo. Ele não tem recurso, será que a gente não consegue um atendimento social, não consegue né, um apoio financeiro de um patrocínio? Porque, por exemplo, eu vejo aqui em Brasília muitas associações, né, e pessoas mais carentes mesmo, mas que eles correm atrás de patrocínio, de auxílio do governo, seja um bazar, seja um almoço, seja para que eles tenham um recurso para ter um profissional ali com eles, né, esse apoio. Então, assim, recurso a gente sabe que no Brasil, principalmente, é bem difícil para o esporte, né, mas tentar fazer o que está dentro do nosso controle. Comentando só... a fala da Esther, que você falou sobre a abertura do técnico, né, que é a acessibilidade. O técnico precisa se mostrar acessível para conversar com esse aluno, com esse atleta. Eu vejo muitos técnicos que só a cara, assim, ó, já mostra uma postura, não estou aberto a conversar com você, sabe? E isso é assustador. Exatamente isso que eu ia falar, né? E conversar muitas vezes, porque se eu não sei exatamente o que dizer, porque não é minha área, que pelo menos eu escute, né? Escute e encaminhe, né? Escute e oriente o que eu posso fazer, não preciso dar a resposta. Então, quando tu consegue ouvir o teu atleta, ele vai te trazer alguma coisa assim, como tu falou, né? Pode não ter o psicólogo na equipe, mas poder dizer assim, olha, procura então, que eu não vou poder te ajudar, mas vai poder te ajudar um profissional. Então, como a Aline falou, ter essa sensibilidade, né, e poder olhar o outro profissional, como o psicólogo, como um parceiro que vai ajudar, né? Não é alguém que está querendo tirar espaço de ninguém, pelo contrário, né? Então, poder saber que o psicólogo vai poder ajudar também. Então, e quando vocês percebem que o problema é o técnico, tá? E como vocês fazem, por exemplo, hashtag fica a dica, ou então, olha, troca de treinador, como é que fica essa questão? Eu acho que é bem o que nós estávamos falando antes, a gente tenta ver que problema é esse, né? O técnico na sua postura, é a relação com o técnico, porque pode ser a pessoa e pode ser a relação, né? Porque às vezes o técnico é muito bom para o que a Aline falou antes daqueles técnicos, eu também sou da época, quando treinava, o técnico esculachava com a gente, né? Xingava um monte, eu ainda vejo técnicos assim, né? Que tratam o profissional dessa forma. Então, teria que ver, assim, para alguns, prefere alguém que fique gritando, mandando, para outros, tu grita, a pessoa paralisa, né? E outros não escutam. O cara está gritando lá, para mim, não mexe em nada. Então, tu tem que ver o quê? É o técnico ou é a relação que se estabelece? Então, também tem que olhar, assim, não que esteja certo ele tratar mal, ele xingar, não é isso. E aí, ser trabalhado com a equipe, né?
Mas também, às vezes, é a própria relação que não está conseguindo dar conta daquilo ali. Então, eu, como eu disse antes, eu tento fazer com que ele resolva essa relação. E se eu achar que é o técnico, aí eu ponho a cara para bater, né? Não tem como. Você já viram eu fazendo isso, inclusive. Alguém quer completar? Eu posso ir para a próxima interação? Eu acho só o que a Elisa falou, é o que a gente estava comentando mesmo. Eu acho que vai muito das personalidades também deles, aquela que você se identifica. E assim, só que eu acho bem difícil falar assim, muda de técnico, muda de equipe. Acho que isso tem que ser uma decisão do atleta, da família dele, porque senão isso fica, na minha opinião, chega até a ser um pouco antiético. Você falar, né, faça isso ou faça aquilo, porque esse não é o papel do psicólogo, seja qual for a área dele, né, nosso papel é fazer o outro pensar e descobrir por si próprio o que é melhor para ele, né, o que ele quer, aprender a ter decisões, escolhas, porque é complicado você falar, por exemplo, com esse atleta que eu falei antes, do exemplo, né, que o treinador desconstruía tudo que eu construía, eu tinha vontade de falar para ele, a Esther, né, tinha vontade de falar, olha, por favor, troca, eu tô vendo que isso não tá bom para você. Mas como profissional, eu não podia fazer isso, né? Ele mesmo estava observando, mas a escolha é dele, não é minha. E como eu trabalho, a Esther falou antes que trabalha com a Gestalt, eu trabalho com a sistêmica, e a gente trabalha muito a questão relacional, né? Então, às vezes, são relações disfuncionais. Tem atleta que se vincula com um técnico, aquilo ali é extremamente doente e não melhora, né? Porque há uma relação disfuncional de dependência e codependência. Né? Então, às vezes, o próprio atleta não consegue ver que aquele técnico não é bom para ele, que ele não está crescendo. O técnico está limitando. Né? Mas isso também, aí por isso que tem que trabalhar a relação, né? Como é que ele se coloca numa relação? Né? Que relação se estabelece com aquele profissional? Às vezes a gente está repetindo relações familiares, relações, eu já vou fazer esse olhar, né? Mas a questão relacional também é muito importante, né? Que coisa minha bate nessa relação que faz eu ficar com isso. Mesmo sendo maltratada, eu continuo, não me posiciono. Né? Ou quando eu sou valorizada, eu não funciono, precisa de alguém me xingando. Né? Então, tem todas essas questões que daí depende da subjetividade de cada um mesmo. Eu tento, quando eu estava na seleção, por exemplo, eu tentava muito e falava, olha, me diz, como eu não te conheço, não estou no clube, como você gosta de ser tratado. Porque eu percebo que tem atleta que se você não falar, vamos, solta o palavrão e para cima, ele não acorda. Outro, se eu falar isso, ele apaga e fica com raiva de mim. Né? Então, como eu não conheço no dia a dia, aqui no clube a gente já testou tudo isso. Né? Eu sempre começo assim, Aline, olha, você está vendo ali na direita, joga uma paralela. Aí daqui a pouquinho, Aline, a paralela está aberta. Aí daqui a pouquinho, baralho, Aline. Então eu vou crescendo nesse ponto e às vezes pode passar uma imagem que eu tô com raiva, não é, eu tô tentando atingir aquele atleta de alguma forma, né, de dar um sacode. Mas eu percebo isso, tem atleta que se eu falar baralho para ele, acabou o jogo ali. Né? E aí eu viro, ele tá preocupado, em vez de estar preocupado com o adversário na frente, está preocupado com o técnico ali atrás. Realmente é bem complexo mesmo, assim, essa relação. Se não há comunicação, se há ruído, perde-se, né? Eu acho que realmente é o ruído de chegar e falar, olha, assim você não me atinge. Porque eu nem subo no pódio, quem sobe no pódio é o atleta, quem ganha é o atleta, meu trabalho vai aparecer pelo atleta. Então eu tenho que fazer tudo para que ele chegue lá. Se o tudo é eu ficar calado, não atrapalhar, eu vou ficar calado, né? Então, depois eu conto uma experiência que eu tive, mas é isso, eu vi que eu estava atrapalhando um atleta porque eu ficava falando o tempo todo para ele o placar, que ele não sabia inglês, e ele, professor, para aí que você está me atrapalhando. Eu falei, então tá bom, vou ficar calado aqui. Né? Então, se ele não tivesse falado para mim, tivesse perdido para depois falar comigo, a gente tinha perdido muito tempo. Aline, você abriu o microfone, você fazer algum comentário? Você falou, caralho, Aline, se você ficar gritando comigo, eu vou começar a chorar. Eu odeio grito, odeio. Acho que tem que ter instrução, tudo bem, mas sem ficar gritando, né? Pois é, contigo eu vou falar, Aline, olha o espaço ali, ó, tá aberto.
Se resolveu ali, não vai chegar no baralho de jeito nenhum.